Aguarde, por favor. Terceiro dia. Olá, amigos do Piaget! Agora sim, estamos na nossa oficina, no nosso laboratório, para fazer uma revisão. Revisão! Revisão! Tá na hora de rever alguns conteúdos que nós já vimos durante as nossas aulas de letramento científico durante o ano. A gente falou sobre fenômenos da natureza, forças da natureza, que nós utilizamos numa matéria que chama física, e não é educação física. É aquela física que é irmã da matéria química, que também é parente da biologia, que tudo se deriva da aula de ciências lá da turma dos mais velhos. Mas para poder entender um pouco desse lado da física, a gente viu esses fenômenos da natureza, começando pela força da gravidade, que aliás era o que mesmo? 12 segundos depois. Ah, sim! É claro que eu sabia que você sabia que o sabiá sabia assobiar. É claro que eu me lembro, e você também, que a força da gravidade é a força que nos mantém colados ao chão. E as coisas, os objetos, todos ao chão também. Porque a força da gravidade puxa tudo e todos para o centro da Terra. E nós fizemos uma experiência de força da gravidade, não é mesmo? Lá no nosso primeiro ou segundo dia de aula, um experimento que era a corrida da caneta e da folha. Vocês se lembram? Nós vamos repetir um pouquinho dessa experiência lá na parte de fora da oficina, só para ver se você se lembra de todos os detalhes dessa nossa experiência. Para irmos lá fora, precisaremos de dois materiais. Uma folha de papel. Bem, não era isso que eu estava esperando. Uma folha de papel. E uma caneta. Vamos lá fora. Quem será que ganha essa corrida, essa disputa, do alto até o chão? Vou levantar os dois objetos e soltá-los ao mesmo tempo. Quem será que ganha? Quem será que chega primeiro ao chão? A caneta ou a folha? 3, 2, 1, vai! Acho que a folha perdeu e a caneta ganhou. Mas eu vou tentar mais uma vez. Espere um minuto. 3, 2, 1, vai! Alguns momentos depois. Agora que vocês viram na experiência, tem gente que deve se lembrar que lá no dia que fizemos na sala de aula, muita gente falou assim: ah, a folha vai ganhar, a caneta vai ganhar, quem é que vai ganhar essa corrida? Vocês perceberam que quando a gente pega uma folha do jeito que ela é, a área de contato dela com o ar é muito grande conforme a distribuição de peso dela, que já é diferente da caneta, que tem um peso um pouco maior e mais concentrado numa única parte. Quando a folha cai desse modo, a resistência do ar, porque o ar existe, sim, e é o próximo tema, o ar empurra a folha para cima, enquanto a folha, com seu próprio peso, empurra o ar para baixo. Como a folha é um pouquinho mais pesada do que o ar que está voando por aí, ela vai caindo, mas vai caindo devagar. Como a caneta tem um peso maior do que a do ar, ela acelera a uma certa velocidade. Mas quando a gente transforma uma folha de papel em uma bolinha de papel, você concentrou todo o peso da folha em um único lugar.
Quando ela cai, ela vai sofrer menos resistência do ar à sua volta e vai cair com a mesma velocidade da caneta. Agora que você percebeu que não importa nem o tamanho e nem o peso dos objetos, desde que eles não sejam tão leves quanto uma folha de papel, o peso deles não vai influenciar na diferença da velocidade com que eles caem. Existe, depois de um tempo de queda dos objetos, uma tal de velocidade terminal. Mas nem vamos falar dela agora porque não importa nesse momento. Mais para frente a gente fala dela. Vocês também devem se lembrar que naquele dia que falamos da força da gravidade, nós falamos de coisas muito interessantes. Nós pensamos como seria o nosso mundo sem a força da gravidade. Muitos alunos falaram que seria muito legal, mas aí eu logo contei para vocês que não seria nada fácil ter um mundo sem gravidade. Primeiro, porque todas as coisas que estão fixas no chão agora estariam flutuando. Uma hora depois, Se todas as coisas estivessem flutuando, imagina que bagunça ia ficar a nossa oficina. Todas as ferramentas voando bagunçadas por aí. Outra coisa que nós pensamos era na hora do intervalo. Sim, na hora do lanche. Porque se você vai levar para o seu lanche um saquinho de batatinha frita, meu amigo, minha amiga, quando você abrir o seu saquinho de batata... Tchau, Doritos. Andando. Fofura. E acreditem, vocês devem se lembrar que o principal problema não era nem a hora do lanche, mas era a hora de ir pro banheiro. Primeiro, que quando o aluno pedisse para ir ao banheiro, né, ele ia falar, licença, professor, posso ir ao banheiro? O professor fala, sim, pois não, pode ir. E o aluno sai. Mas nem chegamos ao problema. O problema é que ninguém poderia soltar pum. Porque senão estaríamos fazendo o mesmo princípio dos foguetes. Sim, dos foguetes. Se você soltar um pum, você vira um foguete. Agora imagina, quando você for lá no banheiro fazer o número 1, você teria que fazer uma coisa muito estranha. Se você sentar na privada e fazer o número 1, adivinha o que vai acontecer com o xixi se ele não for direto para o chão? Pior ainda. E com o número 2? Não seria nada fácil um mundo sem gravidade. Os astronautas que sentem um pouquinho de como é não ter a gravidade quando estão lá nas suas naves espaciais, precisam fazer uma série de exercícios e exames constantes, porque a falta de gravidade, na verdade, afeta todo o nosso corpo. O nosso corpo nasceu para usar e ser pressionado aqui, ó, nos nossos ombros e cabeça, com a força da gravidade do nosso planeta. Quando a gente vai para um lugar que não tem força da gravidade, os nossos ossos e musculaturas se expandem de um jeito meio estranho. Isso pode ocasionar muitos problemas. Os astronautas precisam de muitos testes e exames por causa disso. Agora, antes que me joguem outra bolinha de papel, vamos para a nossa segunda revisão, que era logo na sequência da força da gravidade. Nós falamos sobre o ar. Pode parecer que não, mas vocês se lembram também que nós discutimos muito nas nossas aulas que há muito tempo atrás as pessoas pensavam de um modo muito diferente do que a gente pensa e conhece nos dias de hoje. Lá naquela época, tinham pessoas que duvidavam
que a força da gravidade existia. Sim, porque elas pensavam, horas, é assim que existem as coisas, porque as coisas são pregadas no chão, porque nós não somos pássaros, e os pássaros voam e nós não voamos. Mas até do ar as pessoas duvidavam. Sim, elas duvidavam até da existência do ar. E como você prova que o ar existe? Essa é uma pergunta muito difícil. Por muitos dias, lá na sala de aula, nós tentamos argumentar, questionar uns aos outros como que a gente poderia provar para as pessoas lá daquela época que viveram aqui há muitos anos que não acreditavam que o ar existia e que sim que o ar existe, como provar para elas? Muitos alunos falaram, é só parar de respirar, que você vai saber que quando parar de respirar, você não vai conseguir respirar, você vai se engasgar e aí você precisa respirar de novo. Sim, é uma verdade, mas tem outras maneiras bem legais de provar que o ar existe e que nós já fizemos na sala. Vê se vocês se lembram aí. Uma dessas coisas era ver o ar. Sim, ver o ar. Mas, eu sei, você está já falando aí que nem a força da gravidade e nem o ar são visíveis. Na verdade, eles são invisíveis. Não conseguimos enxergar com os nossos olhos. Existem algumas máquinas que até conseguem enxergar o ar e a força da gravidade. Mas essas máquinas não existiam lá naquele tempo das pessoas que falavam que essas coisas não existiam. Então, para poder ver o ar, não conseguimos ver diretamente, mas conseguimos ver o que o ar faz, assim quando a gente olha por uma janela e vê as árvores balançando com a força do vento. Não é que alguém está lá embaixo sacudindo a árvore, não. É a força do vento que balança as folhas e os galhos. Mas mais do que tentar ver o ar no movimento de uma árvore, você pode sentir o ar, certo? Por isso, eu vou pegar o nosso amigo inseparável ventilador. Acho que vocês já devem estar se lembrando o que fizemos naquele dia na escola. Velocidade turbo. Vocês lembram que quando colocamos a folha de papel bem aqui na frente, ela começa a voar? Não porque ela tem asas, mas é a força do ar que está levantando ela. Se eu soltar a folha, você se lembra muito bem do que acontece. Mas, naqueles dias que estávamos falando sobre a força do ar, a gente pensava como que o ventilador consegue fazer o ar. Na verdade, o ventilador não faz ar. Ele empurra o ar a uma certa velocidade. Que a gente vai se lembrar que o ar, quando está correndo, quando o ar está em movimento, nós chamamos de vento. Ao mesmo tempo que o ar está em movimento bem rápido aqui na frente, aqui atrás acontece outra coisa. Vocês se lembram o quê? Por que mesmo que acontecia isso? Ah, claro, é porque o ventilador, assim como a maioria das hélices em movimento com o ar, elas puxam o ar de algum lugar para empurrá-lo para outro. No caso do ventilador, ele puxa o ar que existe aqui no nosso ambiente pela parte de trás. Movimenta-se bem rápido e empurra-se bem rápido para frente também. Assim, o ar que está em pouco movimento aqui na sala fica muito rápido aqui na frente. Mas como que acontecia aqui atrás mesmo?
Essa era uma das experiências que fizemos lá em sala de aula. Vocês se lembram da bagunça que foi quando o papel entrou dentro do ventilador e saiu picado pelo outro lado? Não contem pra tia Paula. Para! Aguarde, por favor.